Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês 10 dicas essenciais para te ajudar a tomar as melhores escolhas possíveis na hora de montar o seu computador gamer. Então se você pretende montar um computador agora ou no futuro próximo, ou mesmo fazer atualizações no seu computador, fica aqui comigo que eu tenho certeza que pelo menos uma dessas dicas vai te ajudar a tomar escolhas melhores para montar o seu computador. E se você curtir esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal. E se você tiver alguma dúvida em relação ao que eu falei, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Sem mais delongas, vamos para as dicas. Dica número 1. Aproveite o que você já tem. Se você já tem um computador e ele não é tão antigo, talvez você não precise necessariamente de um computador novo, às vezes apenas uma atualização já vai ser suficiente para satisfazer o que você precisa. Se o seu objetivo for jogar jogos mais pesados, muitas das vezes investir em uma placa de vídeo mais potente já é suficiente. Por exemplo, digamos que você tem um computador com uma tecnologia DDR4, que não é tão antiga, um processador Ryzen 5 ou 7 de quinta geração e uma placa de vídeo, uma RTX de segunda geração, uma 2060, que não é uma placa de vídeo tão potente hoje em dia. Nesse cenário, talvez faça sentido você simplesmente investir em uma placa de vídeo mais potente como uma RTX 4070 Super ou uma Radeon RX 7800 XT, que só com esse investimento você já vai ter um ganho de performance excelente. Nesse caso específico, se você não tem muito dinheiro para investir, faz mais sentido você investir em uma ótima placa de vídeo do que focar em mudar todo o seu computador, mesmo que você corra algum risco de ter um pouco de gargalo em relação ao processador e à placa de vídeo, o que provavelmente não vai acontecer, a menos que você invista em uma placa de vídeo muito potente como uma RTX 5090. Isso é mais interessante do que trocar o seu computador inteiro e talvez não ter dinheiro para investir em uma placa de vídeo tão potente. Então é melhor nesse caso, se você não tem muito dinheiro, investir apenas em uma placa de vídeo. O que nos leva à nossa segunda dica. Defina os seus objetivos de forma clara. Antes de buscar quais peças você deve comprar, é muito importante você ter em mente qual vai ser o objetivo que você tem com esse novo computador. Existe uma parte muito importante do custo-benefício que a gente muitas vezes deixa de lado, que está na utilização total do que você vai comprar. Por exemplo, se você é um jogador de MOBAs como League of Legends ou Dota, ou você joga jogos de tiro como Fortnite, CS e Valorant, e você não pretende jogar nenhum jogo mais pesado ou trabalhar com edição de vídeo, você certamente não vai precisar investir em uma RTX 4090, que é uma placa de vídeo muito cara, pois ela vai ficar subutilizada, ou seja, ela nunca vai atingir 100% da sua utilização enquanto você estiver com ela. Em outras palavras, você vai ter investido à toa em uma placa que você não precisa e não pretende usar 100%. É muito importante você saber como que você vai utilizar o seu novo computador, para você saber qual o valor correto gastar em cada uma das peças e poupar o dinheiro que você não precisa utilizar. E vamos então para a dica número 3. O monitor é a sua primeira régua. Muitas pessoas pensam que a placa de vídeo é a peça principal e pela qual você tem que se guiar na hora de montar o seu computador. E isso até é verdade. Mas antes de você escolher uma placa de vídeo, você precisa escolher qual monitor que você vai usar. Isso porque o monitor também é um componente que pode ser bastante caro e ele pode ser um grande limitador para a sua placa de vídeo. Pense da seguinte forma, você comprou uma placa de vídeo muito potente, tipo uma RTX 5080, mas você economizou no seu monitor, ou continuou usando o seu monitor antigo, que tem uma resolução de 1080p e 120 Hz de taxa de atualização. Nesse cenário, você comprou uma placa de vídeo com potencial para rodar os jogos mais pesados que existem em 4K, com uma taxa de frames também bastante alta, mas o seu monitor simplesmente te limita a utilizar Full HD e você não vai utilizar 100% da sua placa. Então pense primeiro no seu monitor. Você tem um monitor, você pretende continuar usando ele ou você pretende trocá-lo? Ou se você não tem um monitor, você separou uma boa parte do orçamento para ele? Qual que você pensou em comprar? Eu vou deixar aqui na tela alguns exemplos rápidos de resoluções e taxa de atualização e a placa ideal para cada uma, considerando os jogos mais pesados, mas considere também outros modelos e o que você vai jogar efetivamente, porque nem todos os casos são iguais. Agora sim, dica número 4, foque na placa de vídeo certa para você. Você sabe o seu objetivo, você escolheu as especificações para o seu monitor e agora você decide qual modelo você vai querer de placa de vídeo. O seu foco tem que ser em quais recursos a placa de vídeo oferece, a geração em que ela se inclui e por quanto tempo você quer utilizar ela sem precisar trocar de novo. Então aqui vão alguns conselhos. Se você só quer jogar jogos atuais, as placas de vídeo da AMD te entregam um bom custo por performance. Se além disso você quer fazer live e gravar ou editar vídeos, a NVIDIA tem melhores recursos de renderização. E uma terceira dica é, evite placas de gerações anteriores à linha 4000 da RTX e à linha 7000 da RX da Radeon, pois você perderá muitos recursos importantes em relação a, principalmente, otimização de performance com IA. Vamos então para o número 5. Você provavelmente não precisa gastar tanto quanto você imagina no seu processador.
Se você for programador ou editor de vídeo e for utilizar esse computador para trabalho, essa dica aqui não se aplica a você. Invista sim em um bom processador, um processador com pelo menos 8 núcleos. Não sendo esse o caso, algumas pessoas acreditam que quando você faz um investimento em uma placa de vídeo, você precisa investir igualmente em um processador. Mas isso não é necessário, pelo menos não na maioria dos casos. Se você vai montar um computador apenas pensando em jogar e você, por exemplo, escolheu uma RTX 4070 Super como a sua placa de vídeo, você não precisa de um processador equivalente ou algo como, por exemplo, um Ryzen 7 7800 X3D. O maior ganho de performance que você pode ter com um processador na hora de jogar é você ser capaz de utilizar 100% da sua placa de vídeo, o que na maioria dos casos um processador intermediário já vai ser mais do que suficiente. Isso porque, de uma forma geral, os jogos exigem muito mais da sua placa de vídeo do que de fato do seu processador. Há exceções, claro, como o Flight Simulator da Microsoft, Starfield, Cyberpunk 2077, que necessitam e exigem mais do processador, mas não são a maioria dos casos. Por exemplo, a RTX 4070 Super que eu mencionei antes, um processador como o Ryzen 5 7600, que é um processador intermediário, ele vai ser mais do que suficiente para você atingir 100% de uso da sua placa de vídeo em diferentes cenários, como por exemplo jogando em Full HD, QHD ou 4K, em diferentes taxas de atualização com praticamente todos os jogos. Cuidado apenas com upscaling, por exemplo DLSS, que é um tipo de recurso com inteligência artificial que vai exigir mais do seu processador também. Se você é entusiasta desse tipo de recurso e pretende utilizar ele bastante, considere comprar um processador um pouco melhor. Dica número 6. Placa-mãe não dá FPS, mas opções de expansão são importantes para você poder economizar no começo. Você pode economizar na sua placa-mãe, não tem problema nenhum, mas busque uma placa-mãe que te dê opções de expansão, de armazenamento e de memória RAM no futuro. Assim você pode começar, por exemplo, comprando um ou dois pentes de memória e, consequentemente, ir aumentando conforme você sinta a necessidade. E a mesma coisa com armazenamento. Tente pelo menos comprar uma placa-mãe com 2 slots de SSD PCIe. Além disso, você provavelmente já escolheu o seu processador, mas evite a tecnologia DDR4. Invista apenas em DDR5, isso significa que o seu processador também deve ser igual ou superior à linha 7000 da Ryzen ou 12000 da Intel, que são os processadores compatíveis com memória RAM DDR5. Assim você garante o famoso Future Proof, ou seja, você vai poder fazer upgrades no seu computador sem precisar trocar tudo de novo, fazendo com que o seu computador seja relevante por um período mais longo. Dica número 7. SSD é importante, mas você não precisa de tanto armazenamento no começo. O SSD é fundamental para o seu computador não ser lento. Os HDs antigos, eles não são tão bons e eles fazem com que você perca minutos da sua vida esperando o seu computador iniciar ou o seu jogo abrir. Mas se você quer economizar um pouco no seu computador, essa é uma das áreas em que você consegue fazer isso. Você não precisa de cara comprar um SSD de 1 TB, 2 TB. Comece com pouco. Comece com 256 GB para colocar o seu Windows, os programas que você mais utiliza e um ou dois jogos que você joga com mais frequência que você vai precisar carregar frequentemente. No futuro, se você tiver comprado uma placa-mãe com 2 slots de SSD PCIe, você pode adicionar um segundo SSD com 1 ou 2 TB que vai te suprir por um longo tempo. Se inicialmente você precisar de espaço de armazenamento para fotos, vídeos, arquivos que você tenha, um HD convencional pode te servir bem, uma vez que abrir fotos e vídeos é algo que a gente não faz tão corriqueiramente e os arquivos geralmente são menores. Posteriormente, invista em um SSD secundário em que você vai poder colocar todos os seus jogos com uma capacidade de armazenamento maior. Dica número 8. Dual Channel é importante, mas o computador funciona com um pente de memória apenas. Se o seu orçamento estiver apertado, não deixe de priorizar a sua placa de vídeo em troca de ter mais memória RAM no início. No futuro, as chances de você se arrepender são imensas, uma vez que a placa de vídeo é uma peça muito mais cara e difícil de a gente comprar. Enquanto o ideal para o seu computador funcionar bem é você ter pelo menos 2 pentes de memória de 8 GB, totalizando 16 GB em modo Dual Channel, começar com um pente de memória de 8 GB vai fazer o seu computador ligar e você vai conseguir utilizar e jogar os seus jogos, com algumas limitações, mas ainda assim ele vai funcionar. Com os slots extras da sua placa-mãe, você pode ir adicionando os outros pentes de memória aos poucos, até você totalizar 4 pentes de memória de 8 GB, totalizando 32 GB de RAM, que é o cenário ideal. Importante, se você for comprar memória RAM de forma separada, uma de cada vez, tente sempre, quando você for comprar os próximos pentes de memória, comprar a mesma marca e o mesmo modelo. Dessa forma, você evita de ter qualquer tipo de problema com relação à tela azul. O mais importante é você tentar manter a mesma frequência e a mesma latência das memórias, ainda que elas não sejam da mesma marca. Não é que você vai ter problema 100% do tempo, mas problemas de compatibilidade de tela azul quando não se utiliza as mesmas memórias não são raros. Dica número 9. Não economize na fonte e busque marcas e linhas confiáveis.
A pior economia que você pode fazer é a que pode te causar maior prejuízo. A fonte do computador é a peça que vai entregar energia para todos os componentes do computador. E uma fonte de baixa qualidade ou com potência incorreta pode danificar as peças que você trabalhou tanto para comprar. Não é simplesmente comprar uma potência alta. Existem muitas fontes por aí que têm uma potência nominal altíssima, mas que no final das contas, devido à baixa qualidade, entregam uma potência real muito mais baixa, às vezes até metade do que elas anunciam. Além disso, fontes de baixa qualidade são mais suscetíveis a dar problemas e têm menos recursos para te proteger, como por exemplo descargas elétricas. Então, na hora que você for escolher a sua fonte, a certificação 80 Plus nas fontes são um bom ponto de partida para você eliminar as fontes de baixa qualidade. Focar em uma fonte que tenha pelo menos o selo 80 Silver ou 80 Gold, aliado a uma marca renomada no mercado como, por exemplo, Corsair, Seasonic, Be Quiet e Cooler Master, já é um ótimo começo. Essa é uma boa forma de você já eliminar boa parte das fontes que são de baixíssima qualidade e podem te trazer um potencial problema. Dica número 10. Opte pelo básico em resfriamento e aparência no início. É claro que ter um computador bonito, cheio de LED, com um cooler com display e um painel de vidro lateral e frontal é muito legal, mas isso pode encarecer muito a construção do seu computador. Nesse ponto, opte por um bom gabinete, de preferência um com bastante espaço de armazenamento. E procure um modelo que tenha pelo menos um cooler para saída de ar quente do computador na parte traseira. Isso já vai garantir um fluxo básico de ar no seu computador que vai evitar que ele sobreaqueça por qualquer coisa. O cooler do processador é essencial para manter o seu processador em uma temperatura adequada e não sobreaquecer. Mas um air cooler normal, com um dissipador de calor grande e uma ventoinha de 120 mm já é mais do que suficiente para você começar, principalmente se o seu processador não for high-end. Você pode até optar por um modelo de processador que já venha com um cooler de fábrica, e posteriormente você pode trocar esse por um cooler melhor. Em um futuro breve, adicione mais coolers para garantir uma melhora na ventilação do seu gabinete. Importante, quando você for comprar o gabinete, tenha certeza de que ele comporta a sua placa de vídeo. Algumas placas de vídeo têm um tamanho muito grande e elas não cabem em todos os tipos de gabinete. Por isso é importante você comprar um gabinete com espaço interno bom. Essas foram as 10 dicas essenciais, mas eu queria trazer também 2 dicas adicionais. A primeira é, considere o mercado de usados, mas com sabedoria. Se você tiver muita restrição orçamentária, procurar boas ofertas de peças usadas pode ser uma saída, mas recorra a websites e vendedores confiáveis. A regra é, se tem poucas avaliações, não se arrisque. Em alguns casos, busque o componente pessoalmente e teste no local. A minha recomendação é evitar placas de vídeos e fontes no mercado de usados. Isso porque a placa de vídeo ela é muito mais fácil de ser feita overclock, é muito mais comum, o que faz com que o dano dela no curto prazo seja muito maior e você não sabe se a pessoa que está te vendendo ela utilizou desse tipo de recurso ou não. E as fontes são um dispositivo que podem te deixar sem computador a qualquer momento. Em compensação, processador, SSD, memória RAM são alguns exemplos que você pode sim recorrer ao mercado de usados e que dificilmente vão te dar algum tipo de problema. E a segunda dica extra é, não tenha pressa. Pesquise e anote os preços até achar uma oferta que vale a pena de verdade. Isso aqui é muito importante. Os preços das peças de computador variam muito. Tem fabricantes que fazem promoções, dão cashbacks, tem lojas que fazem promoções, dão descontos à vista e assim por diante. Então, por mais que você nunca vá encontrar uma promoção milagrosa que vai te economizar 50% do valor de uma placa de vídeo, por exemplo, é possível sim você encontrar negócios melhores e economizar um pouco de dinheiro também. A sugestão é você fazer um rastreamento de preço. Pega um caderninho ou uma planilha no Excel, anota as peças que você planeja comprar para seu computador, selecione as lojas que você costuma comprar normalmente e anote o menor preço que você viu nelas durante um certo período de tempo, por exemplo, um mês. Após algum tempo entendendo qual é o preço comum dessa peça, quando você vir um preço abaixo, ou uma promoção como um cashback ou um desconto à vista, use essa oportunidade. E com isso a gente encerra as nossas dicas desse vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele te ajude na sua busca. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida ou você quiser algum vídeo mais específico, por exemplo, um guia de como montar o computador ou um guia de melhores peças para você escolher para o seu computador. Não deixe também de curtir e se inscrever no canal. Espero te ver no próximo vídeo, um abraço e até lá!